no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha um minutinho seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, tu já destes a tua palavra. O Senhor está aqui. A palavra é tua. O Senhor quer falar com o teu povo e a tua igreja. E nós estamos aqui em obediência para falar aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo e a tua igreja. Então, Senhor, eu me entrego ao teu Espírito Santo para que o Senhor fale conforme o teu querer, a tua vontade, a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e mais penetrante como espada de 2 gumes. A tua palavra cumpre o seu propósito e ela não volta vazia. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos aqui nesse texto e todos vocês conhecem a palavra de Deus, que aqui Jesus ele está dando início ao seu ministério, ministério da palavra, dele sair para pregar a palavra e para ensinar as coisas a respeito do reino de Deus. Jesus, ele veio de uma forma totalmente diferente do que aquele povo, que era o seu povo, era a sua nação, era os seus parentes, era aquele povo que Deus escolheu para trazer a revelação de si mesmo, o povo judeu. Aquele povo que Deus chamou e Deus separou de todas as nações da terra para que ele se revelasse. E ele então em Abraão vem se revelando através dos profetas e da sua palavra. Mas como não tinha mais solução para o pecado, então veio Jesus. E aí Jesus veio a este mundo, desceu da sua glória, deixou a sua glória que estava com o Pai e nasceu num mundo cheio de pecado que estava na tenebrosidade das trevas, dominado pelo pecado, pelo inimigo, por Satanás, como ainda é até hoje. Nós estamos, meus irmãos, num mundo de trevas. Infelizmente ainda existe um príncipe que governa no mundo. Mas o que Jesus veio para este mundo para então separar o seu povo, porque aquele povo já não queria mais seguir Jesus. Então Jesus veio para fazer um povo seguidor dele. Vocês todos hoje nós conhecemos o que é a palavra seguidor. Sei que todos têm um celular, uma rede social, você sabe o que é seguir. As pessoas gostam de seguir homens, as pessoas gostam de seguir personalidades, as pessoas gostam de seguir pessoas bonitas, as pessoas gostam de seguir quem faz fama, sucesso. Só que depois o tempo passa e as coisas são reveladas, e quantas pessoas que foram reveladas que eram do mal e tinham milhões de seguidores. Porque o mundo está nas trevas. As pessoas escolhem as trevas, as pessoas amam mais as trevas, porque elas olham para o brilho do mundo. Jesus então começou a ensinar. Ele começou a ensinar, ele começou a chamar, e aqui no capítulo 5 de Mateus, ele começa então a chamar os seus discípulos, né? Ele começa a chamar os primeiros, Pedro, irmão, Tiago, João. E ali então as pessoas vão seguindo Jesus sem saber meio porquê. E ali ele começa então a pregar acerca do reino de Deus. Aquele povo estava acostumado a seguir rituais e leis, que inclusive foram adulteradas, modificadas, conforme aquilo que eles queriam, que era para os seus próprios benefícios, mas era aquilo que eles tinham, a lei. E a palavra de Deus diz que a lei, ela
Jesus nunca falou que a lei não era boa e nunca deixou de seguir a lei. Nunca. A lei é boa, mas ela não é perfeita. Nós já sabemos disso, quantas vezes nós já ouvimos isso. O que era a lei para aquelas pessoas? O que foi a lei que Deus deu para aquele povo que ele separou e ele queria uma conduta diferente para aquelas pessoas? Ele queria que eles entendessem quem ele era. A lei veio para revelar Deus. A lei, a Bíblia fala que ela serviu como aio. O que é um aio? Um aio era uma pessoa que era contratada pelas famílias ricas para ensinar, para passar ensinamento para o filho daquela família. O aio era um servo que ensinava. E a palavra de Deus vai dizer que a lei era um aio. Ela serviu para instruir, levar as pessoas a saber que existe um Deus, a conhecer e saber que esse Deus era santo e que ele gosta da santidade, ele quer santidade, mas o homem debaixo da tenebrosidade, das trevas, não conseguiu brilhar, não conseguiu obedecer, não conseguiu fazer as obras de Deus, não conseguiu cumprir aquilo que a lei pedia, porque a lei era exigente. Porque Deus é exigente e Deus é santo. Não tem como seguir a Deus se não entrarmos nas exigências que Deus quer. Só que Jesus, ele veio então caminhando, trazendo uma nova maneira de olhar e de conhecer Deus. A maneira que ele trouxe de olhar e conhecer Deus foi através dele mesmo. Ele então passou a pregar o reino de Deus, o reino dos céus. E o livro que mais fala sobre o reino dos céus é Mateus, mais do que todos os outros. Porque ele veio trazer aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. E ali, então, ele começou no Sermão da Montanha, nos versículos anteriores, a falar do Sermão da Montanha. Ele trouxe uma mensagem diferente. Ele começou, então, a pregar sobre você ser feliz fazendo a vontade de Deus. Quando ele fala bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos de coração, ele está falando você vai ser feliz se você for assim. Você vai ser feliz se você servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Você vai ser bem-aventurado. Já não é mais uma palavra de condenação. Se você não fizer isso, você morre. Se você não fizer isso, você já errou. Não. Mas é uma palavra que Jesus já começa a trazer sobre vida, sobre ser feliz, sobre ser realizado. Quando você começa a ler as coisas seguintes, eu sei que vocês já leram, vocês conhecem. Jesus então começa a tratar com o homem não a partir de fora para dentro, mas de dentro para fora. A lei tratava os homens de fora, eles apenas viviam a aparência, eles colocavam as suas roupas bonitas, os religiosos colocavam as suas roupas suntuosas, com os seus filactérios pendurados, né? E eles carregavam a palavra, mas no seu corpo fora. Eles usavam os coisas lá, amarrado no braço, na testa. E Jesus, então, ele vem trazendo um novo conceito de conhecer Deus de dentro para fora. Deus habitando na pessoa de dentro para fora. Quando ele vai falar ali, não é isso que eu vou pregar, mas quando ele fala assim, por exemplo, da lei, quando ele vai falar do adultério, não é? A pessoa era apedrejada quando era pego em adultério, porque ele descumpriu a lei, que Deus fala, não adulterarás. Mas quem pode falar o que vai no pensamento de uma pessoa? Ninguém. Só Deus e a própria pessoa. Então, não era julgado. Então, ele vai falar assim, então, que se você somente olhar e no seu coração você tiver intenções contra a pessoa que é do teu próximo, que não é tua, não pertence a você, você já pecou.
Então Jesus ele começa a falar, trazer conceitos que aquele povo não conhecia, que vinha de dentro para fora do coração, de uma vida verdadeiramente regenerada. Não aparência, não andando por aparência, por vista, mas por aquilo que está no coração e que só Deus pode conhecer. E Jesus aqui então, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Eu anotei aqui para ficar mais rápido. Lá em Isaías diz assim, Isaías 9, 1 e 2. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você pode falar glória a Deus? Você entendeu o que está aqui? Nessa passagem de Isaías, ele trouxe uma profecia para o povo que estava sob uma iminente condenação. E que aconteceu. E eles estavam ali sofrendo derrotas e perseguições dos inimigos. E Isaías, então, o livro de Isaías pode ser chamado como evangelho, ele traz, então, uma profecia a respeito de Jesus, como ali perto, ele vai falar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esta revelação, esta profecia não fazia sentido para aquelas pessoas naquele momento, mas ele estava trazendo de Deus uma palavra profética que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, haveria de um dia surgir para dissipar todas as trevas que foi colocada neste mundo por Satanás, pelo pecado. É poderosa esta palavra, porque quando ele fala assim, o povo que andava em trevas viu grande luz. E ele fala aqui no versículo 1 sobre a região de Zebulon e Naphtali, porque aqui na época de Isaías, a região de Zebulon e Naphtali diz exatamente, é a região da Galileia. É exatamente a região de Zebulon e Naphtali, onde Jesus começou o seu ministério. A palavra, então, agora, de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, esta profecia, Jesus vem, então, cumprir. Você pode glorificar ao Senhor? Abra a tua boca, querido. Não tenha medo nem vergonha de falar aleluia, glória ao nome do Senhor. Abra a tua boca, querido, porque aqui as trevas foram derrotadas. O diabo tentou toda a história da humanidade impedir que Jesus viesse a este mundo. Vocês conhecem a palavra. Todas as vezes que ele sabia que Deus tinha um propósito, ele intentava mal. Herodes matou crianças. Muitas coisas, não vou falar, não dá tempo. E Jesus veio. E então, ele estava aqui nas regiões da Galileia, como anteriormente fala aqui, né? Ele estava na região da Galileia. No versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos e chamou. Ele estava nesta mesma região e essa palavra de Isaías estava se cumprindo. Mas vamos voltar ao texto. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Quando ele fala, vocês são a luz do mundo, ele está querendo dizer, eu estou aqui, eu sou a luz. Porque ele também vai se denominar a luz do mundo.
E ele então está passando para aqueles que haveriam de seguir, que também seriam luz do mundo. Porque Jesus, ele ficou pouco tempo na terra. Ele não poderia ficar para sempre na terra, ele não poderia andar para sempre na terra, porque ele veio, cumpriu a sua missão e subiu ao Pai. E ele enviou o seu Espírito para que agora, então, cada um de nós e esses discípulos aqui fossem a luz. E ele diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, ele está fazendo uma afirmação, ele não está dizendo você não pode, ele está fazendo uma afirmação. Vocês acham que uma cidade que foi edificada numa montanha tem como esconder? Não, não tem, né? Ele está fazendo. Então, ele está fazendo uma comparação. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é um alqueire? Aí, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de... Se eu não entendo o que é a palavra, eu vou pesquisar para que eu entenda completamente aquilo. Alqueire, nesse tempo aqui, porque agora o alqueire é a medida de terra, né? Na região agrária, né? Na região agrária. É medida de terra. Mas aqui, nesta situação, o alqueire era aqueles cestos de medida de cereais. Vocês podem imaginar um burrinho com aquele cestinho de cada lado, levando o alimento? Isso era o alqueire. Então, ele está fazendo uma comparação aqui. Você não pode pegar uma candeia. Naquela época não era luz assim. Era vela, era candeeiro, à base de óleo, de azeite, que acendia a luz. Você não pode pegar esse candeeiro e colocar debaixo desse cesto. Não pode. Ele está fazendo uma comparação. E aí ele fala assim, mas você tem que pegar este candeeiro, colocá-la no velador. O que é o velador? É aquele suporte que pendura o candeeiro, a lamparina, a luz, a vela. A luz tem que ficar lá em cima. Nós temos uma mensagem muito profunda aqui, meus queridos. Você é luz. Jesus habita na sua vida. Se você não está brilhando por algum motivo, pare agora e volte a brilhar. Deus não te chamou para ficar escondido debaixo do alqueire, nem debaixo da cama, como dizem outros textos. Não se coloca uma vela debaixo da cama. Ainda que ela esteja lá debaixo da cama, em outra situação, eu lembro que eu falei alguma coisa disso, ela vai trazer uma luz, porque o quarto pode estar escuro e a vela debaixo da cama. Quem vai abrir vai ver que ali tem uma luz. Mas não é assim que Deus quer para a sua vida. Deus quer você pendurado no velador. Para que você brilhe. Para quê? Para que você seja estrela? Para que as pessoas te sigam? Para que você tenha muitos seguidores? Para que você tenha curtidas? Eu vou falar na linguagem de hoje que todo mundo sabe o que significa, né? Você vai brilhar para isso? Não. Vamos ver aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E aqui fica o questionamento. Se a sua vida tem trazido mais glória ao nome do Senhor do que a aversão.
Quantos crentes que nós temos visto hoje, influentes, cheio de pessoas que seguem, mas que tem causado aversão. Porque, na verdade, eles não carregam a luz de Cristo. Eles querem carregar dentro de si a luz própria. Eles querem carregar dentro de si o brilho próprio das suas próprias obras. Eles querem andar como os religiosos que colocavam as belas roupas e penduravam os filactérios para mostrar o poder que tinham, mas não tinham luz, e não tinham a glória, e não tinham a graça do Senhor. Nós somos luz e nós temos que brilhar porque Jesus mandou que nós brilhássemos, mas Ele falou para que nós refletíssemos a sua luz, a sua vontade, a sua palavra, o seu amor. Onde nós estivermos, onde nós andarmos, não só na igreja, não só nessas cadeiras, não só na escola bíblica, não só, mas onde nós andarmos, as pessoas têm que ver em nós a luz de Cristo. Nós podemos até nos omitir de sermos cristãos, podemos até ser tímidos, mas as suas atitudes vão revelar quem você é. Como revelaram quando Jesus foi preso e uma empregada olhou e falou assim, você é um discípulo? Porque mesmo Pedro estando andando em rebelião e pecado, ele foi reconhecido como um discípulo de Jesus. Mas não seja um discípulo que venha envergonhar o nome do Senhor. Mas seja um discípulo que as pessoas vão olhar para você e querer te seguir. Porque você tem a luz do Senhor Jesus na sua vida. Porque você tem o amor do Senhor na sua vida. Porque você não é perfeito como a lei exigia que você fosse, mas você é um coração quebrantado, e você é um coração contrito, e você é uma pessoa capaz de se arrepender, e você é uma pessoa capaz de pedir perdão, e você é uma pessoa capaz de perdoar, e você é uma pessoa capaz de suportar. Suportar o pequeno, suportar o falho, suportar o pecador. Suportar o que tem defeito, suportar aquele que todos querem estar longe. Você tem a luz de Cristo. Este é o seu papel, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as tuas obras, e assim glorifique ao Pai que está no céu. O Pai vai ser glorificado através da sua vida. Se você não glorificar a Deus na sua vida, Ele não vai ser glorificado. Ele vai ser rejeitado como o mundo. E eu quero ler aqui João, já tem que terminar. Que pena falar que nem o pastor, tinha tanta coisa para falar. João 3:17-20 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Aí está o julgamento. Jesus não veio para julgar. Meus queridos, até hoje Jesus não veio para julgar. Se Jesus não veio para julgar, eu e você não podemos julgar. Jesus veio para salvar. Vai chegar o dia que Ele vai julgar, e esse dia está próximo, porque Jesus está próximo.
Ele está próximo. Acredita nisso. Levanta. Se você está achando que as coisas estão acomodadas, levanta no nome de Jesus. Levanta para brilhar o reino de Deus para quem está nas trevas. Porque esta pessoa que está nas trevas, ela já está condenada pelas suas próprias obras, é o que diz a palavra. Mesmo sem Jesus não ter condenado, ela já é condenada. Mas se ela vier para a luz, ela vai ter a luz também. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que traz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não é que a gente fala assim, não teve época pior do que essa, mas teve, irmãos. Todas as épocas foi ruim. Nós achamos essa pior porque é a geração que nós vivemos. Não é verdade? Nós vivemos agora, então nós achamos que essa é pior. Teve uma era que foi chamada Era das Trevas, de tão ruim que era. Os cristãos eram martirizados, cerrados no meio, empalados. Não vou nem falar que é empalado, que é feio demais. Comido por leões vivos. Você não passou isso. O mundo jaz no maligno, porque o mundo rejeitou. E hoje, se você se manifestar como filho da luz, você é perseguido. Não tenha medo. Se posicione. Não seja covarde, porque a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Você é igreja, você é luz, você tem o Espírito Santo, você tem vida dentro de você, você é diferente, você é povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida do Senhor. Você não é qualquer um, não. Não queira ser menos do que filho de Deus. Não queira. É muito triste. Seja mais. Seja mais. E eu vou terminar. 1 Pedro 2,12 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentis, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, porque hoje ser cristão é ser malfeitores. Você tem visto, você que assiste jornal, Facebook, Instagram ou televisão, muitas pessoas estão sendo presas arbitrariamente porque falam a verdade e defendem a verdade. Então, naquilo que falam contra vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, porque o dia da visitação é o dia que o Senhor virá para julgar todos. E é nesse dia, o dia da ira do Senhor, que as coisas vão ser colocadas no lugar. Grande dia do Senhor. Grande. Grande e poderoso dia. Não queira passar por ele. Porque você é luz e você vai, a Bíblia fala que nós julgaremos a terra. Sabia? A igreja do Senhor vai julgar junto com Jesus. Você tem poder, autoridade. Ele nos libertou, Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas.
nos colocou no reino do Filho do seu amor. Você não está na treva, você está na luz. Brilhe no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Senhor, te fortaleça, te abençoe, te sustente, te renove, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. É bom, irmãos. Deus te ama. A gente dizia muitas vezes para nós. Eu lembro de algumas vezes que eu falei isso para minha mãe. Falava assim: mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. É ou não é? Então, irmãos, a gente tem que aprender que trevas e luz não combinam. Não tem como misturar. Ou é luz ou é treva. Então nós temos que andar aí, nossa percepção, pedir discernimento do Senhor para ver como a gente está trilhando a nossa vida.